Oi pessoal, boa noite, todo mundo aí que está nos acompanhando aqui nessa jornada, né? Essa é uma jornada de 11 lives até o dia 21, aonde a gente vai estar nós vamos estar inaugurando o nosso curso digital, né? No dia 21 vai ser o grande dia onde a gente vai começar a fazer a venda do nosso curso virtual, o mapa da implantodontia digital. Então, pessoal, me ajuda aqui a divulgar tudo isso. Tá todo mundo junto aqui. Eu peço muito ao pessoal que está entrando no Zoom aí, muito para a galera que está me acompanhando já no grupo do WhatsApp, tá? Me ajuda a divulgar que esse conteúdo está sendo montado. Eu estou fazendo toda essa maratona de lives, estou trazendo todo esse conhecimento para vocês, no intuito da gente formar um grande time, na verdade, né? Um grande ecossistema da odontologia digital aqui dentro do ecossistema do mapa da implantodontia digital, tá bom? Muito obrigado aí, tá? O meu Instagram está crescendo bastante, o grupo está cada vez maior, né? O grupo de WhatsApp tem muita gente entrando, nosso fluxo está sendo totalmente orgânico, nós estamos vivendo aqui de tudo que a gente está conseguindo penetrar através do Instagram, através dessas lives. Todas as lives estão sendo gravadas, todas as lives estão sendo editadas e todas as lives vão continuar disponíveis aqui no meu Instagram para vocês. E esse conteúdo, eu estou fazendo mais de 11 horas de conteúdo, tá? À disposição de todo mundo para quem quiser assistir, tá aí todo esse conhecimento para vocês à vontade. Aonde aqui dentro eu estou contando toda a minha história, mostrando da onde veio toda essa trajetória da implantodontia digital desde 2002 e 2003, como eu tenho falado para vocês desde o começo. Aqui você vai aprender implantodontia digital com quem faz implantodontia digital de verdade, com quem tem uma clínica funcionando de uma maneira totalmente digital, quem atende paciente em fluxo digital, tá bom? Então, todo mundo, dia 21 vai ter aquela super live também acompanhada pelo Zoom, onde eu vou estar mostrando para vocês um protocolo full digital com as novas tecnologias que nós estamos utilizando agora, né? Agora 2025. Como eu falei já nas outras lives, para quem não tem acompanhado, né? Eu estou correndo atrás de um protocolo full digital desde 2003. Desde 2003 a gente tem o sonho de fazer um protocolo onde a gente tem um fluxo, onde a gente não dependa de nenhum movimento analógico dentro do processo. Aonde que eu estou hoje dentro das minhas lives? A live de ontem eu mostrei o primeiro protocolo que eu realizei através de um processo semi-digital. A gente ainda tinha 2 passos analógicos dentro do processo que eu mostrei ontem para vocês. Agora, na live, quando é a próxima live? Tá segunda? Tá, vocês vão acompanhando no Instagram, que eu acho que é no próximo sábado. Aliás, no Instagram, se vocês clicarem aí na minha bios, lá tem toda a programação dos dias certinho, tá? Bonitinho, para que todo mundo possa acompanhar tudo isso, tá? Então, vamos lá, vamos me ajudar, vamos começar a entrar dentro desse processo, para a gente chegar lá no dia 21, onde eu vou mostrar a cereja do bolo, né? Eu vou mostrar para vocês os escaneamentos com a tecnologia FUARC. Por isso que eu deixo essa foto aqui o tempo todo atrás de mim, é para criar uma linguagem subliminar aí na cabeça de vocês, curiosidade na cabeça de vocês, de como funciona essa nova tecnologia que a gente teve o prazer de estar participando de todo o desenvolvimento disso dentro das empresas parceiras aqui do nosso time, tá bom? Então preste muita atenção que tem muita coisa para vocês aprenderem. Na próxima live eu vou estar mostrando para vocês como eu já fazia um fluxo digital, também 100% digital, mas eu era dependente de tomografia computadorizada, ou seja, foi um fluxo que eu consegui montar porque eu tenho tomografia embarcada aqui no meu prédio, aqui na minha clínica. Então, eu não andei com esse processo para frente porque eu senti que esse negócio não ia conseguir encaixar dentro de um fluxo normal de uma clínica, onde isso ia começar a te ajudar dentro do processo. Isso ia ficar limitado, né? A próxima live eu vou estar mostrando esses protocolos que fica limitado a clínicas que tenham tomografia embarcada dentro. Mas eu também desenvolvi um fluxo que funcionava, em vez de a gente fazer uma transferência só através do escaneamento, eu utilizava tomografia computadorizada para fazer a indexação dos escambores também. Então isso aí é uma cerejinha do bolo que vai estar já chegando no final de todos esses processos, que eu estou mostrando como eu faço o protocolo desde 2003, sempre utilizando algum processo digital.
tá bom? Então vamos lá, anota a data aí, dia 21/8, lançamento do mapa da implantodontia digital versão 2025 completo, são mais de 50 horas de conteúdo, um monte de caso clínico embarcado lá para vocês assistirem, tá certo? Como eu planejo, como eu imprimo, como eu crio os guias, quais são os cuidados que eu tenho, como eu faço matching, como eu faço escaneamento intraoral. Lá é o mapa para quem quer iniciar dentro da odontologia digital, dentro da implantodontia digital. É o que eu falo, ninguém consegue passar por um processo adequado e chegar dentro de uma clínica digital sem entender o básico, tá certo? Ninguém começa com o aprendizado final, ninguém começa fazendo protocolo digital. Você tem que entender o básico da implantodontia digital para você criar um fluxo digital dentro da tua clínica, como eu já mostrei aqui nas nossas lives. Vou falar hoje mais uma vez sobre fluxo digital, para que você consiga montar todo esse ecossistema como eu tenho aqui na minha clínica hoje. Tá bom? E aqui, sempre falei para todo mundo, minha clínica tá aberta, quem quiser conhecer é só entrar em contato, bate um call aqui, a gente agenda um horário para você tomar um café comigo. E quem estiver passando por São Paulo, eu tô aqui na Faria Lima, aqui no Itaim Bibi, um local bem badalado. Quem gosta de gastronomia, nós estamos no melhor local, nos melhores restaurantes de São Paulo, estão em volta aqui da clínica. Então quem estiver passando aqui por São Paulo, tiver alguma oportunidade, me dá uma ligadinha, se a gente tiver agenda, eu te recebo aqui com todo carinho para você ver como eu faço os meus processos. Então, aqui é a casa de todo mundo. A odontologia digital, ela, como eu vou repetir mais a 10ª vez, é a mais democrática de todas. A gente nunca viveu um movimento dentro da odontologia tão democrático como esse que nós estamos vivendo agora, tá certo? Só não é digital quem não quer. Vou repetir, só não é digital quem não quer. Eu sei que o pessoal mais jovem está mais acostumado com tela, mais acostumado com tecnologia, tem mais facilidades em apps, mas eu vou dizer uma coisa pro pessoal já da minha idade. Olha aqui, eu tenho 54 anos, 55, já tô roubando um, e tô vivendo nesse mundo aqui desde 2003, né? Eu vim crescendo junto com a tecnologia. Mas uma coisa que eu percebo, eu aprendi, pessoal, é assim, para os mais velhos, essa é a dica, né? A odontologia que te trouxe sucesso até hoje, né, que tá pagando todos os boletos aí da tua clínica, que tá pagando a faculdade, eu tô pagando a faculdade do meu filho, eu tô nessa fase. Se Deus quiser, meu filho daqui a pouco está formado, vai estar trabalhando e seguindo a vida dele. Se você quiser continuando tendo sucesso dentro da tua clínica daqui para os próximos 10 anos, né? Eu acredito que meus próximos 10, 15 anos, quando eu estiver aposentando, é a odontologia digital. A odontologia que te trouxe até aqui com sucesso não é a odontologia que vai te levar para o futuro com sucesso. Escreve, porque a chave virou de um jeito gigante. A gente tem uma série de parcerias espalhadas por todo o mundo, na Alemanha, nos Estados Unidos, na China, em todos os grandes países de referência, no Reino Unido, Portugal, e a gente vê esse movimento acontecendo de uma maneira gigante. Está passando um tsunami digital na cabeça da odontologia no mundo todo. Então agora é a hora da gente embarcar. E o mapa da implantodontia digital está aí para te ajudar nesse processo. Lá você vai entender passo a passo de tudo aquilo que eu não tive alguém para me ensinar, tá certo? Desde 2003 eu vim pavimentando essa rodovia para vocês. Hoje você tem uma rodovia de mão dupla que dá para você andar de trem-bala, dá para você andar de carro, do jeito que você quiser. O aprendizado tá pronto e tá aí todinho à disposição de vocês, tá bom? E aqui a gente faz qualquer coisa para que você entre, sinta-se em casa e venha estudar com a gente, venha aprender como é que a gente trabalha dentro desse fluxo digital. E agora, eu não sei se vocês já viram aí, né? Eu deixei na minha tela maior. Eu quero mostrar para vocês em primeira mão. Esse aqui é o André Sorato Digital. O Sorato Digital é o meu avatar, né? Que ele está, na verdade, esse avatar me foi apresentado essa semana. Ele tem que ser todo preenchido dos meus conteúdos, né? Eu estou abastecendo essa inteligência artificial, mas ele vai servir como uma interligação entre todos os nossos cursos, todos os nossos parceiros, tudo aquilo que a gente faz em volta do nosso ecossistema de ensino. Existem outros professores. Quem está liderando esse processo é um super amigo meu lá de Mato Grosso do Sul. A gente tem que deixar bem claro qual é o Mato Grosso,
tá certo? Que é o Zé Olavo, é um super dentista lá da região, lá de Campo Grande, o cara que domina a tecnologia lá em Campo Grande, também tem uma super clínica digital em Campo Grande, e a gente vai estar lançando todos esses avatares de todos os professores que vão estar envolvidos num congresso que vai estar acontecendo, é dia 28 e 29. Qual é a data aí, Mineta, do congresso? É 28 e 29 de novembro, é isso? Dia 27 e 28. 27 e 28 de novembro no... Como é que chama o parque? Bioparque Pantanal. Bioparque Pantanal. Vai ser a sequência da Associação Brasileira de Odontologia Digital, que roda o Brasil, né? Tem vários encontros durante o ano. E dia 27 e 28 de novembro vai estar acontecendo lá em Campo Grande. Aí vocês vão ver o primeiro congresso, né? Todo voltado à inteligência artificial. E esses avatares, né, estão sendo criados dentro desse processo que antes, durante e depois do congresso, todo mundo vai ter o acesso a esses avatares e matar todas as dúvidas em tempo real. Por exemplo, você vai terminar de assistir a aula do Zé Olavo, você tem alguma dúvida, você vai entrar lá no avatar do Zé Olavo e vai matar essa dúvida. Ou seja, o Zé Olavo vai estar fazendo o quê? Democratizando todo o conhecimento que ele adquiriu durante muitos anos. Isso é a mesma coisa comigo e com uma série de professores que vão estar lá disponíveis tanto para a sua aula física quanto com a sua metodologia em avatares. Tudo à disposição de vocês. Tá, então eu vou dar só um exemplo aqui para vocês entenderem. Olha, pessoal, vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou treinando esse avatar aqui. Às vezes eu tenho medo dele. Às vezes ele é tão parecido comigo que às vezes eu desligo ele porque eu tenho medo que ele fale alguma coisa que me deixe perturbado, tá? Para saber como é que essa inteligência consegue realmente absorver todo o conhecimento que a gente está colocando dentro dela. Então eu acredito que daqui mais uns 2 meses, uns 3 meses, esse avatar, quem quiser já entrar na plataforma, a plataforma é odontologia-io. Vamos aí, todo mundo anota aí. Odontologia-io é uma plataforma que você pode se inscrever, ela é completamente gratuita nesse momento, para você acompanhar todo esse desenvolvimento. Esses avatares vão estar lá e está acontecendo uma série de lives que também já estão disponíveis, as antigas. A minha foi essa última terça-feira, já vai estar disponível para todo mundo, tá bom? E você também pode entrar dentro dessa plataforma e entender como é que vai funcionar todo o ecossistema desse congresso que vai estar acontecendo no Mato Grosso do Sul, tá bom? Então aqui estou fazendo a minha parte, estou preparando uma super aula, porque a minha questão dentro desse congresso, a gente está discutindo cirurgia virtual guiada. E eu vou estar levando lá uma série de coisas, mostrando aonde a inteligência artificial atua nos diagnósticos de tomografia e escaneamento bucal, para que a gente atinja o melhor do desenvolvimento do nosso paciente virtual para o melhor diagnóstico, para que a gente realize as nossas cirurgias virtuais guiadas. Vai ter gente falando de cirurgia navegada, vai ter gente falando de gerenciamento e administração, vai ter um monte de coisa. Tudo isso para vocês dentro da ABOD, tá bom? Então vamos testar aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu até gostaria que o pessoal que estiver acompanhando aí queira fazer alguma pergunta aqui para o Sorato Digital, para vocês me ajudarem aqui no processo. Ó, eu vou clicar aqui. Olá, pode fazer sua pergunta. E o André vai começar a interagir com todo mundo, né? A primeira coisa que eu quero te perguntar, André, qual que é a sua formação? Me fala aí, você veio da onde? O que é que você faz? Claro. Minha formação começou com a graduação em odontologia pela Universidade de São Francisco em 1992. Em seguida, me especializei em periodontia, também pela USF, entre 1994 e 1996, o que é fundamental para a saúde dos tecidos que sustentam os implantes. Depois, fiz especialização em implantodontia na Universidade de Santo Amaro, entre 1997 e 1999, quando essa área começava a se consolidar no Brasil. Para aprofundar ainda mais, obtive o mestrado em implantodontia pela mesma universidade, com foco em enxertos ósseos e regeneração tecidual. Essa base sólida e multidisciplinar me deu uma visão holística essencial para desenvolver meus protocolos digitais integrados, que hoje aplico na implantodontia digital e cirurgia virtual guiada. Entenderam, gente? Para onde a gente vai estar caminhando? Vamos lá, vamos fazer mais uma perguntinha. Olá, pode fazer sua pergunta. Oi, André, você pode dar uma ideia geral do que é o mapa da implantodontia digital?
Claro, o mapa da implantodontia digital é uma metodologia que criei para sistematizar e replicar o fluxo 100% digital na implantodontia. Ele parte do planejamento cirúrgico protético digital, sempre começando pelo resultado final da prótese para definir a posição ideal do implante. A execução é feita com cirurgia guiada, usando guias impressos em 3D que garantem precisão submilimétrica, eliminando as surpresas do método analógico. Essa abordagem traz previsibilidade, segurança e eficiência, reduzindo consultas e retrabalho e elevando a performance clínica a um novo patamar. Em resumo, é a transformação da implantodontia tradicional em um processo digital integrado, preciso e altamente rentável. Entenderam, pessoal? E o que o André Virtual vai fazer? O André Virtual, ele vai conseguir integrar todos os nossos cursos das nossas plataformas, tanto da plataforma Odontologia.io, como também as plataformas do Hotmart. Todo professor que tiver vontade de se desenvolver dentro da inteligência artificial, ele terá condições de ter uma ferramenta como essa, auxiliando todo o ensino, entendeu? Então, o tempo todo que você vai estar assistindo os teus cursos virtuais, você pode ter, né? Não sei como é que cada professor vai querer desenvolver dentro do seu método de ensino, isso cada um é que tem que saber como vai funcionar. Você pode ter um avatar que em tempo real vai estar respondendo todas as dúvidas de vocês. Então, o que eu quero mostrar para vocês, né, que a gente vai estar discutindo também aqui durante as lives até dia 21, é que inteligência artificial, pessoal, nós não começamos a inteligência artificial, nós estamos no meio dela, se você não percebeu isso ainda. Tá? Então, eu acho que quem não começou a entender como é que funciona uma inteligência artificial, eu acho que está na hora de você começar a abrir teu olho para isso, tá bom? Então, o que vai acontecer? Hoje a gente vai estar criando todos os dispositivos, a gente vai estar perpetuando o nosso conhecimento. É uma das grandes dúvidas, como é que a gente passa conhecimento para frente? Como é que a gente perpetua isso? A gente ficava escrevendo um livro que se desatualizava, a gente escrevia papers que com o tempo mudava. Principalmente agora com a odontologia digital, que tudo muda muito rápido. Quando a gente acorda, por exemplo, no começo desse ano, quando eu tive contato com esse FUARC, a primeira vez que eu vi isso, que eu escaneei uma boca com isso, e eu percebi, com toda a engenharia reversa lá da FF Dental, desenvolvendo esse produto, eu vendo esse produto dar resultado, realizando um sonho de 25 anos atrás. Então, sabe assim, e daqui a pouco a gente vai ter alguma outra tecnologia que isso vai mudar completamente. Então, por isso que eu digo, a gente precisa criar meios para perpetuar todo esse conhecimento. E agora a gente tem uma grande oportunidade, que são esses avatares. Tá? Esses avatares são fechados. Isso aqui, você não está conversando com o ChatGPT. Tá? O conhecimento que esse avatar vai passar para vocês vai ser somente o conhecimento dentro do meu ecossistema. Aquilo que eu penso, aquilo que eu consigo calibrar dentro desse avatar. E se ele não souber alguma coisa, ele vai falar assim, olha, infelizmente essa informação eu não posso te dar, mas eu estou colocando à disposição da minha equipe e nós vamos te responder isso em oportunidades futuras. Tá certo? Então, esse avatar também vai me ajudar a crescer, vai me ajudar a estar mais próximo de todo mundo. Então isso aí é a tecnologia da informação e a inteligência artificial agindo em prol da nossa profissão, tá bom? Então preste bastante atenção, que esse é o caminho que a gente vai começar a seguir daqui para frente. E eu fiquei muito feliz, né? Queria agradecer aqui de público todo o pessoal aí da Odontologia.io por essa oportunidade. Muito obrigado aí. Tá bom, pessoal? Então, a última vez que a gente vai falar aqui com o André, depois a gente continua. Olá, pode fazer sua pergunta. André, nós vamos falar agora sobre componentes digitais versus, né, entendendo essa transição de componente analógico para digital e tentar tirar dúvida de todas as pessoas, de todos os nossos alunos que vão estar assistindo essa live por um período maior, quanto que a gente vai ter para poder produzir em cima dessa comparação, né? Qual é a diferença entre analógico e digital quando a gente fala de componentes digitais? Essa é uma questão fundamental para entender a revolução que estamos vivendo na implantodontia. No método analógico, os componentes são fabricados e ajustados com base em moldagens físicas, gestos e processos manuais, o que gera variabilidade, retrabalho e incertezas no ajuste protético. Já no fluxo digital, os componentes são projetados e fabricados a partir de dados digitais precisos, como escaneamentos intraorais e tomografias 3D, permitindo uma adaptação milimétrica e personalizada. Essa transição elimina etapas desconfortáveis, reduz erros e aumenta a previsibilidade clínica. Em minha prática com a metodologia do mapa da implantodontia digital,
Isso significa menos consultas, menos ajustes e resultados estéticos superiores, tudo com maior eficiência e segurança para o paciente e para o profissional. O digital não é apenas uma mudança de ferramenta, é uma nova mentalidade que transforma custos ocultos em lucro direto. Tá certo, André. Muito obrigado pelas informações. Eu vou estar encerrando o nosso bate-papo de hoje, tá bom? Vou agora lá tomar minha aula aqui e começar a falar com os meus alunos, com os meus parceiros aqui, de uma maneira analógica ainda. Um forte abraço. Fico feliz em contribuir. Aproveite sua aula e lembre-se que a transição para o digital é inevitável para quem busca alta performance e resultados previsíveis na implantodontia. Quando quiser, estarei aqui para ajudar a transformar seu fluxo de trabalho e elevar seu consultório a um novo patamar. Um forte abraço e sucesso na sua jornada. Pronto. Legal, vamos passar agora aqui para a aula, gente. Vamos falar de componente, tá certo? O que eu queria que vocês percebessem, a capacidade que a gente tem hoje, né, de estar levando o conhecimento de uma forma muito adequada a todo mundo, né? E o que eu não falei é que esses avatares são fechados. Blockchain, quando você estiver falando com esse avatar, você vai estar falando com o meu CPF, com o meu CRO, né? Ele não vai sair viajando por aí e ninguém tem acesso a essas informações, a não ser as pessoas que me ajudam a colocar esse processo para caminhar, tá bom? Então agora, o que eu queria falar um pouco com vocês, né, que eu vejo que tem muita gente que tem essa dúvida do que o André Digital acabou de falar aí, que é o quê? O que é um componente digital? Muita gente me pergunta e todo mundo confunde demais esses processos, né? O que é um componente digital, tá bom? Então, eu vou estar explicando para vocês qual é a diferença de um componente analógico e um componente digital. A grande pergunta é: eu posso usar componentes digitais em procedimentos analógicos? Tá? Eu vou responder isso para vocês. E eu posso estar usando componentes que não são digitais em processos digitais? Também vou responder isso para vocês. Então vamos só começar a entender um pouquinho. Primeiro são as linguagens, tá? Todo mundo usa muito, né? UCLA provisório, UCLA fundível, UCLA para isso, UCLA, vários tipos de UCLA, personalização através de UCLA. A gente também tem um sistema muito semelhante, não é muito semelhante, é totalmente parecido, iguais aos UCLA, só que aqui a gente dá outro nome, tá certo? A gente dá um nome completamente diferente. Aqui a gente chama ou de T-Base, lá no Rio de Janeiro, eu estreio um pouquinho quando eu tô por lá, porque o pessoal chama de T-Base. Ou aqui em São Paulo a gente chama de Link digital ou T-Base, é a mesma coisa, tá? Que um UCLA, só que para processos digitais, tá bom? Então, toda vez que eu falar Link ou eu falar T-Base, vocês já sabem do que eu vou estar falando, e é essa Mineta, a gente esqueceu de colocar o mouse digital. Então, essa peça amarela que está bem ao centro aqui que vocês estão vendo, isso daí é o nosso super UCLA, nosso UCLA digital. Mas vamos lá. Então, já falados, aqui em vez de a gente usar o nome de transferente, né, a gente vai estar usando os nomes de Scambore, scans intraorais, corpos de escaneamento. Nada mais são do que os transferentes, né, que a gente usava na moldagem, agora a gente usa em imagem. Eu vou estar mostrando como isso funciona. E tudo que a gente produz e tudo que a gente faz através do fluxo digital, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como funciona esses componentes. Deixa eu ver se está funcionando. Está funcionando. Ó, pessoal, isso aqui é o Superlink, tá bom? Ou T-Base, conforme os cariocas falam lá, tá bom? Então, eu vou estar mostrando para vocês como esses processos funcionam. Então, presta bastante atenção. Por que não está andando aqui? Não está passando o PowerPoint. Travou? Andando. Então eu vou explicar para vocês aqui de uma maneira muito simples e que todo mundo vai conseguir entender o que é um componente digital. O componente digital, pessoal, ele é construído fisicamente dentro de uma empresa, tá certo? Ele vai lá, ele entra, ele tem todo um projeto, um projeto de engenharia, né? Onde é construída uma imagem em STL desse componente protético, que vai para uma linguagem toda específica de altíssima precisão
e é levado para dentro de um torno aonde ele vai ser fresado, ele vai ser torneado. E esses componentes aqui, ó, que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo e do lado direito, tá bom? Isso aqui é um análogo digital. Eu vou te falar o que é um análogo digital. E aqui um link para multi-unit. É o T-Base para multi-unit. Na odontologia tradicional, a gente ia chamar de coping de titânio para multi-unit. Só que aqui ele tem todo um formato especial para que ele funcione dentro de um fluxo digital. Então, um componente digital, ele é um componente que é fabricado na indústria e, ao mesmo tempo, essa mesma indústria fornece o que a gente chama de livraria ou biblioteca digital. O que vem a ser isso, gente? O que é uma livraria e o que é uma biblioteca digital? Deixa eu botar esse negócio aqui em cima. Uma biblioteca digital é exatamente o designer que foi desenvolvido pela engenharia dessa empresa, que no caso que vocês estão vendo aqui, a gente usa a livraria, a biblioteca da EFF Dental, tá certo? Que ele disponibiliza dentro de um software de designer. Ou seja, a gente não vai lá e faz o vazamento de uma moldagem, né? A gente aparafusa lá nos transferentes os nossos análogos e vaza um gesso, tá bom? Então, quando a gente faz esse procedimento, a gente não está utilizando o que a gente chama de fluxo digital. Então, a gente vai estar usando a peça física no processo. Aqui não. Quando a gente faz o escaneamento de uma boca, um escaneamento intraoral, tá certo? A gente usa, em vez de um transfer, a gente usa um corpo de escaneamento, um scan intraoral, tá? A gente vai estar criando um localizador digital que, na hora que a gente levar para um software, ele vai, em vez de ele simplesmente colocar uma peça física nesse transferente digital, ele vai colocar uma imagem digital dessa peça. Estão vendo? Então, aqui do lado esquerdo da tela, vocês estão vendo o análogo de multi-unit somado ao link de multi-unit, que lá no analógico a gente chamava de coping de titânio aqui do multi-unit. E em cima disso, o próprio software desenha a prótese que irá se encaixar em cima desses processos. Então, o componente digital é um componente que, dentro de uma biblioteca, de uma livraria, que eu instalo dentro de um software de designer, irá produzir o quê? Um fluxo digital para a construção dessa prótese. Independente de vazamento de gesso ou não, porque eu também posso ter um fluxo misto, onde eu faço os vazamentos de dente, crio o meu modelo de impressão, feito através de moldagem, e lá na moldagem eu também posso escanear, como se fosse um escaneamento bucal, e seguir com o fluxo digital. Então, se o componente não tem um designer próprio para ser colocado dentro de um software de design, ele é um componente analógico. Entenderam? Ou seja, análogo de multi-unit é análogo de multi-unit. Não interessa qual é o fluxo que você está usando, analógico ou digital. O problema é que, se você tiver um componente que não tem a biblioteca digital disponibilizada no software de design, ele é simplesmente um componente analógico. Se você tem um componente digital que tem essa biblioteca, ele pode ser usado tanto no fluxo analógico como no fluxo digital. Peça de implante é peça de implante. Entenderam? Entenderam bem qual é a diferença? Então, o que é um componente digital? É um componente que tem a sua imagem perfeita disponibilizada numa imagem STL, que pode ser colocado dentro de um software de design. É isso que é um componente digital. Um componente e seu desenho digital dentro do software. Tá bom? Conseguiram entender bem o que é um componente digital? Ninguém mais vai ficar me perguntando se eu posso usar um componente digital no fluxo analógico, mas o do analógico eu não consigo usar no fluxo digital. Tá bom? Se eu não tiver a biblioteca digital para colocar no software, se eu não tiver o designer para pôr no software, eu não posso utilizá-lo. Vamos andar aqui? E esses negócios de biblioteca é um negócio um pouco mais complicado, tá? Porque a biblioteca em si não é só o desenho em STL certinho para o software, né? Você não pode pegar esses desenhos e simplesmente subir nos softwares de designer. Isso não existe. Cada software tem suas características e sua maneira de indexar os processos e seus espaçamentos para que essas peças sejam desenhadas.
Cada um tem sua característica. Então, o componente digital, ele tem que ter a biblioteca, né, a livraria dele, para diversos tipos de software. Então, por exemplo, se eu tiver, vocês viram lá o multi-unit digital que eu mostrei para vocês, o mini pilar cônico digital que eu mostrei para vocês, o análogo de mini pilar com a sua biblioteca. Só que aquele desenho ele tem que ter as características exclusivas de cada software. Por exemplo, o desenho de biblioteca digital daquele mini pilar, ele tem que ser desenvolvido para o software Exocad, depois para o software Implant Studio, para o Autodesk Mesh Mixer, tá? Para o Blender, para o Serec. Ou seja, a biblioteca do Exocad não pode ser usada no Implant Studio. A biblioteca do Implant Studio não pode ser usada no Blender Dental. Entenderam? E o que a empresa tem que ser feita? As empresas de implantes e componentes dentários. Quando ele desenvolve um projeto digital, ele tem que desenhar as bibliotecas para cada um desses softwares. E essas bibliotecas precisam ser submetidas a esses softwares, e esses softwares vão aprovar essas bibliotecas para que elas possam ser colocadas à disposição do usuário, né? Para o usuário ir lá e começar a usar essa biblioteca. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como essas bibliotecas são usadas dentro do software. Entenderam bem como é que funciona isso? Então, ali, por que a gente chama de bibliotecas? Porque cada componente que for desenhado e for disponibilizado uma imagem, ela é completamente diferente dentro de cada software. Então, o fabricante tem que disponibilizar essas bibliotecas dentro de cada software. Entenderam bem? Tá? Então, isso gera um outro detalhe que eu vou falar aqui para vocês. Tá certo? É isso aqui, ó. Scan intraoral. A gente bota... Vocês viram que eu fiz uma comparação aqui, porque essa chave virou realmente na odontologia do mundo em 2019, quando todas as empresas, inclusive a FF Dental, chegou com todos os seus componentes digitais funcionando dentro de todos os softwares. Aí, em 2019, a gente percebeu que as empresas já estavam integrando todo um fluxo digital à disposição dos seus clientes. Tá bom? Então, o que aconteceu quando a gente muda de transferente para scan intraoral? Vou falar uma coisa aqui que muita gente vai ficar surpresa. Quando eu estou trabalhando com componentes analógicos, por exemplo, um transferente de pilar, de mini pilar cônico, é um transferente de mini pilar cônico. Se eu coloquei um mini pilar cônico da Nobel, ou se eu coloquei um mini pilar cônico da Conexão, tá? Eles todos são, porque quando a gente coloca os mini pilares cônicos, todas as grandes empresas basicamente fizeram o quê? Elas criaram a mesma plataforma. Algumas empresas não têm isso, tá? Por exemplo, a Straumann tem um mini pilar diferente, o angulado da Austin também é um pouco diferente. Mas a grande maioria de todas as empresas, elas praticamente não, elas construíram todos os mini pilares com o mesmo design. Então o que eu fazia no digital? Eu pegava o transferente do mini pilar da FF, colocava em cima do mini pilar da Conexão e vazava com o análogo da Neodent. Então, ou seja, eu podia usar essas peças intercambiáveis entre as empresas, tá certo? Então, na hora dessas moldagens. Isso também acontecia com os hexágonos externos 4.1, que também foram plataformas que foram divididas por todas as empresas. Aqui no mundo digital, não. Isso não pode acontecer. Não é que isso não pode. E se acontecer, não vai funcionar. Não funciona, não é que não pode acontecer. Se você tiver lá instalado um mini pilar da EFF Dental, tá? E você colocar, vamos lá, presta atenção. O mini pilar pode ser qualquer um, tá, gente? Não interessa qual é o mini pilar que você vai estar escaneando. Mas a partir do momento que você instalar um corpo de escaneamento ou um scan intraoral de uma determinada marca, tudo daí para frente você vai ter que usar os componentes dessa marca, tá bom? Por exemplo, se eu escaneei um mini pilar cônico com o transfer digital da FF Dental, eu vou ter que usar o link, o parafuso e o análogo da FF Dental. Eu não posso mais misturar essas peças. Se você usar
um scan intraoral em cima de um mini pilar da Nobel, você vai ter que usar todas as peças digitais da Nobel e a biblioteca da Nobel para poder fazer essa prótese. Ou seja, aqui não existe confusão de misturar peças de uma empresa com a outra. Vocês entenderam bem? Então, a partir do momento que você usou o scan body de uma determinada, usei o scan body da FF Dental, todas as peças eu vou ter que usar daí para frente com o mesmo código, com o mesmo fabricante. Por quê? Porque as bibliotecas são desenhadas para o conjunto pronto, tá certo? Se você usar o scan body indexador de uma empresa com a peça da outra, as imagens não vão bater em altura e distância, tá? Você vai até conseguir fazer uma imagem lá no Exocad, mas essa imagem vai estar com um falso negativo. Você não vai conseguir fazer um análogo e nem fresar uma prótese e nem criar um modelo correto para poder fazer esses componentes. Então, pessoal, em digital a gente não pode misturar empresas a partir do escaneamento com o scan da determinada empresa. Isso é muito importante que você saiba. Isso é o grande dogma que todo mundo vive. Tá? Ele acha que se ele comprou um scan intraoral de mini pilar, ele vai escanear e vai poder usar qualquer empresa de implante. Isso não acontece aqui, tá? Isso é uma das coisas mais importantes que você precisa saber. Tá vendo? A partir do momento que eu usei o scan intraoral da FF Dental, eu tenho que usar o análogo da FF Dental e eu tenho que usar as peças digitais sobre esses implantes ou sobre esses pilares da EFF Dental. Eu não posso misturar peças dentro do mundo digital, tá bom? Então olha aqui, ó. E hoje em dia a gente fala assim, o que é um análogo híbrido, né? Todo mundo, isso é uma das coisas que me perguntam demais, o que é um análogo híbrido? Análogo híbrido, pessoal, é um análogo que você pode tanto usar ele nas bibliotecas digitais, quanto vazar o gesso. Você pode fazer as duas coisas com a peça, sem problema nenhum. Qual é a vantagem do análogo digital? Eu faço o modelo, uso o modelo, tiro as peças, jogo fora esse modelo e eu consigo usá-las em um novo modelo, tá certo? Aqui, outra grande dica, a gente não guarda modelo, a gente guarda imagem de modelo. Lá na frente, quando eu precisar usar aquele modelo novamente, eu faço uma nova impressão, pego o análogo e novamente encaixo no modelo. Eu tenho um modelo exatamente igual ao que eu usei há 2, 3, 4 anos atrás. As imagens nunca se perdem. Essa é a maior vantagem de você ser um dentista digital. Eu fico imaginando o quartinho que todo mundo tem aí lotado de caixa de tratamento de pacientes que já foram realizados. Aqui eu mostro para vocês que eu só tenho as caixas dos pacientes que estão em tratamento ou que estão esperando um período de cicatrização. Quando eu finalizei os casos, eu tiro os meus análogos, devolvo ele para o meu estoque, elimino esses modelos e o que eu faço? Dentro da ficha do meu paciente, eu tenho todas as imagens, os STLs guardados de tudo que eu já produzi para esses pacientes. Coloco isso numa nuvem, pessoal, e todos os seus pacientes estão perpetuados, tá certo? Não existe diferença. Daqui, a hora que você quiser, você pode voltar e fazer toda uma odontologia reversa em cima dessas imagens. Isso é muito legal. Então, como é que funciona esse mundo digital? Como é que a gente faz essas indexações em vez de fazer um vazamento de gesso? Aqui eu vou mostrar para vocês como eu crio um modelo digital, como é que eu faço a indexação dos meus componentes digitais através das bibliotecas, tá certo? O que acontece? A gente vai lá, lembra que lá, quem não lembra, assiste a minha live que eu falei de escaneamento intraoral, que vocês vão entender como é que funciona isso. E quando a gente está fazendo os escaneamentos, a gente tem uma sequência de imagens que a gente vai captando. Tá certo? A primeira sequência que a gente faz da imagem é exatamente o que a gente chama de pré-preparatório, aonde a gente, por exemplo, se eu tenho uma prótese que eu quero trocar, ou uma prótese provisória muito bem demarcada, muito bacana, com tudo aquilo que eu preciso replicar dessa prótese, eu vou fazer uma clonagem que a gente chama de escaneamento de pré-preparação, escaneamento de clonagem, escaneamento de situ, escaneamento de pré-preparação, já falei. Tem vários nomes aí de acordo com o sistema de escaneamento. Então eu posso clonar uma prótese no primeiro momento. Isso eu crio uma primeira imagem. Na segunda imagem eu tiro essa prótese e faço um escaneamento do que a gente chama da cabeça do implante, e o nome correto é perfil de emergência, e crio
o modelo de perfil de emergência tem que ser um dos modelos muito bem feito, principalmente nas ameias, porque é nesse modelo que a gente vai construir as nossas próteses. E a terceira situação, a gente vai aparafusar esses scans digitais, como se fossem os nossos transferentes analógicos, e vamos fazer o escaneamento desses pequenos transferentes digitais na boca do paciente, criando aí uma terceira imagem, tá? E a quarta imagem, que é o antagônico, e a gente consegue montar todo esse processo digital, tá? E o que acontece? Quando a gente pega todos esses modelos criados no processo de escaneamento, tá? Tá lá, já tem live falando de escaneamento, e o mapa da implantodontia digital vai te ensinar passo a passo como é que se faz um bom escaneamento. Porque escaneamento, gente, eu quero que todo mundo feche o olho agora, lembre lá na aula de materiais dentários, quando você foi obrigado a moldar a boca do colega a primeira vez com alginato. Todo mundo tá de olho fechado? Comece a lembrar disso. Escaneamento intraoral é isso. Você vai ter toda uma curva de aprendizado para poder ter realmente resultados. Só que na minha época era muito mais difícil. Hoje, com a inteligência artificial, o processo de escaneamento está muito mais fácil. Tá? Para você ter uma noção, quando eu comecei a escanear intraoral, eu trabalhava com um scanner que tem no mercado até hoje, que chama Trios 3, e naquela época o software era limitado a 2.000 imagens, então eu tinha que fazer todo o processo usando apenas 2.000 imagens. Hoje, a quantidade de imagens que você pode captar, o tempo que você quiser, você consegue ir lá captando e corrigindo, até que você tenha uma boa imagem. E o legal é você aprender o que é uma boa malha, um bom escaneamento, saber só de olhar para a malha do escaneamento, para o designer da produção de escaneamento, eu sei dizer para você hoje se aquela imagem é fiel ou não. É isso que vocês vão ter que aprender, essa curva de aprendizado de escaneamento intraoral. Então, o que acontece? A partir do momento que eu fiz esses escaneamentos, eu subo eles todos em um software. E o que acontece? Lá no software, ele tem uma série de imagens que você vai escolher qual foi o fabricante. Vamos lá, eu vou lá. Fabricante FF Dental, é o que eu usei aqui. Daí qual é o componente? Mini pilar cônico. Daí dentro dos mini pilares cônicos você vai ter lá a altura de cintas e os copings que você vai estar usando em cima desse. Nesse caso que eu vou mostrar para vocês, a gente usou o quê? Um link para mini pilar de 0,2 milímetros de altura. Então, na hora que eu seleciono todas essas peças, é o que vai ser digitalmente. As imagens vão se montando e vão criando o nosso paciente virtual, a nossa imagem de trabalho de designer, tá certo? Então, olha aqui, ó. Isso aqui é o escaneamento dos nossos implantes, digitais, que chegou aqui. Eu estou aqui selecionando o mini pilar. Eu estou falando que para o dente 44, ó, tá vendo ali, ó, dente 44, tá? O fabricante FF Dental, MP quer dizer mini pilar cônico, e eu vou fresar. O que quer dizer mini? O que é fresar? Eu vou construir uma prótese sobre o mini pilar cônico, tá bom? Em PMMA, tá? Com altura de cinta de 5 milímetros. Então é essa imagem que você vai estar indexando aí. Olha aí, ó. A partir do momento que ele reconheceu esse chanfro que diz pra gente qual é a posição exata do implante, e você fazer esse matching, tá? Na hora que ficou tudo azul em volta desse chanfro, tá vendo aqui? A gente tem uma linha, uma seleção de cores que te mostra desde o perfeito, que é o azul, até o vermelho, né? Então, se você tiver com a maioria da pintura em volta desse mini pilar, desse scan intraoral, entre azul e o verde, você fez um matching, você fez uma união de peças digitais de uma maneira perfeita, tá? E o que acontece? A partir do momento que você fez o matching, todas as peças acabam sendo montadas em cima desse scan intraoral. Não sei se vocês estão vendo aqui, o que ele já levou para dentro da imagem. A biblioteca do quê? Do análogo do mini pilar, a biblioteca do coping ou link de mini pilar e o parafuso do mini pilar, tá? Tá tudo pronto aí para simplesmente eu construir e fazer o designer em cima dessa minha prótese. Olha aí, ó, estão vendo? O que você tá vendo aí verde, transparente, já é o designer da prótese, que vai para uma impressora, que vai para uma fresadora. Não interessa qual é a tecnologia que você vai utilizar para que essa prótese fique pronta.
tá bom? O que interessa é que você já tem a imagem do link, que vai ser cimentado nessa prótese, e você já tem a imagem do análogo que vai fabricar o modelo digital. Entenderam como é que funciona isso dentro do software? Então olha aí, ó, o designer, o link, o parafusinho e o análogo. E isso tudo dentro de uma imagem perfeita, indexada para você construir uma prótese. E aqui, pessoal, olha aí, ó, em cima você está vendo o link de mini pilar instalado virtualmente na prótese e embaixo o STL criado, que vai ser fresado para ser montado todo esse Lego dentro do laboratório. O que vai acontecer? Lá no laboratório eu vou imprimir meu modelo, eu vou fresar o meu provisório, eu vou na indústria, vou comprar o meu link e meu parafuso, e na hora que eu trouxer tudo isso para a bancada, tudo se encaixa. Eu só tenho que fazer acabamento e pintura, tá? Então, basicamente, hoje os laboratórios fazem designer, produção, acabamento e pintura, tá? Então, tudo isso acabou funcionando de uma maneira muito indexadinha dentro dos laboratórios de prótese. É exatamente isso que eles fazem. E aqui está todo o conteúdo pronto, olha lá. O link cimentado na minha coroa provisória que foi fresada, tá certo? É isso aí que a gente tem, tá? E é isso aí que a gente chama de fluxo, isso aí que a gente chama de componente digital. E todos esses componentes, gente, todos, os links principalmente, o nosso UCLA digital aí que a gente chama de Superlink, o link de binipilar, o link de binipilar tem uma série de histórias muito legais, porque o mesmo link ele atende 3 alturas. Você pode usar esse link com uma altura de 7, cortar esse link com uma altura de 6,35, cortar esse link e usar numa altura de 5, ou seja, eu tenho 3 peças em uma. E todas elas terão uma indexação perfeitas dentro do processo CAD. E eu posso cimentar em cima dessas peças, desde que você saiba os processos de cimentação, que isso já é uma outra aula um pouco mais complexa, tá certo? Você pode usar fazer tantas próteses provisórias, com PMMA, como próteses impressas com resinas agora com carga de cerâmica, tá? Como metais frios, como silicato e zircônia monolítica, e até mesmo próteses metalocerâmicas fresadas em como cromo, cobalto e titânio, tá bom? Então esse mundo hoje ficou livre, e com esses processos de software, escaneamento e componentes digitais, você pode produzir a sua peça onde você quiser. Porque qualquer laboratório do mundo tem à sua disposição. Por exemplo, se eu sou um usuário de um sistema de prótese e eu quero que o meu laboratório de prótese trabalhe com esse sistema, o que vai acontecer? O meu laboratório de prótese só tem que entrar lá dentro do Exocad, na nuvem do Exocad, e baixar toda a biblioteca desse sistema de prótese. Se você não conseguir fazer isso, você pode entrar em contato com a empresa que fabrica esses componentes, que todas elas vão disponibilizar essas bibliotecas dentro dos softwares de design de vocês. Não interessa qual é o software de design que o teu laboratório vai estar usando. Todas as empresas que produzem componentes digitais, elas são obrigadas a liberarem esses tipos de imagem para você subir nos mais diversos softwares de uso do mercado. Tá bom? Então não precisem se preocupar, que é de interesse das empresas fornecerem essas bibliotecas para os laboratórios digitais de vocês. Então você pode mudar o seu Scambori, você pode mudar de empresa sem problema nenhum, que o teu laboratório de prótese tem condição de trabalhar isso de uma maneira multiplataforma. E por que eu uso a FF Dental? Né? Por que eu trabalho, eu escolhi isso para minha vida? Porque lá na FF Dental eu tenho soluções para todos os implantes que aparecem. Aparece muito implante aqui, gente. De vários pacientes com idades diferentes, de vários colegas, tá? Do Brasil todos, acabam aqui em São Paulo, acabam mudando para cá, ou eram daqui e moravam fora. Essas próteses acabam chegando aqui. Se a gente não tiver um conhecimento básico e um local único, onde tudo isso é distribuído e essa empresa te ajude a fazer articulação, senão você já pensou que loucura da minha vida. Eu tenho 2 implantes Austin, 3 Nobel, 4 conexão, né, distribuído na boca desses pacientes, e eu tenho que ligar, pegar a biblioteca digital da Nobel, pegar a biblioteca digital da conexão, pegar a biblioteca digital da Straumann, ir lá e juntar tudo isso, e atrás da Nobel através de uma peça. Aqui na FF Dental, ela pegou e deixou todas essas peças totalmente iguais nos designers. O que muda
é exatamente o encaixe do implante que você estiver usando. E ele disponibiliza isso para mais 120, acho que mais 120 marcas de implantes e que é usado no mundo todo, porque hoje já chega, a BF é uma empresa brasileira que já está em mais de 5 países espalhados pelo mundo em apenas 15 anos. Essa é a grande vantagem. Lá você tem com quem falar, que é muito diferente das empresas que te vendem, te dá uma imagem e falar, se vira, tá bom? Vamos continuar aqui? E o que eu aprendi com isso? Só montar meu fluxo digital. Então vamos fazer um casinho aqui, né? Vamos para a gente terminar e ilustrar tudo isso. Lembram lá? Fluxo digital, preparo do paciente, aquisição de imagem, designer, produção de frese, produção de prótese. É isso que a gente faz, é tudo isso que eu já falei, que cada passo do fluxo digital a gente é um capítulo, é um pilar que se abre dentro da odontologia digital, que você vai aprender passo a passo, cada pilar desse, né? O primeiro grande pilar que é o preparo e aquisição dos pacientes, não é isso? Então você tem que preparar os pacientes para poder adquirir essas imagens. Essas imagens têm um processo perfeito que tem que ser indexados, você tem que entender como é que capta essas imagens, para daí depois você levar para dentro de um software também que tem que ser todo indexado com as imagens que você programou, e você vai fazer os designers, e aí você vai criar imagens que elas têm que ser fatiadas, ou tem que se criar um mapa de fresagem para essas peças e levar para as impressoras ou para as fresadoras para sim produzir nossas peças. Então cada passo, cada quadradinho desse é uma janela enorme que se abre dentro do mapa da implantodontia digital, que eu vou estar te ensinando a trabalhar com cada pilarzinho desse de uma maneira muito específica para que você tenha sucesso no seu fluxo digital. Ou seja, aqui você vai aprender o básico e não vai ter pegadinha, né? A gente vai abrir todo o jogo para vocês. Vamos indo? Então eu vou mostrar para vocês agora uma solução unitária, básica, simples e com um fluxo digital todinho montado para que vocês entendam como isso funciona, tá? Eu usei aqui na época, foi em 2019, quando eu fiz esse vídeo. Esse vídeo é de um unitário, só que teve toda uma particularidade, né? A Nobel tinha acabado de lançar dentro do DTX Studio esse Smart Setup, era uma coisa muito nova na época, lá dentro do nosso trabalho, dos nossos softwares, né? Que eu já falei para vocês que eu sou beta tester no Brasil do DTX Studio Implant, que é o Nobel Guide, que foi o primeiro software de cirurgia virtual guiada do mundo, que foi lançado em 2005 e eu faço Nobel Guide desde 2005. 2021 é que eu comecei a ter outros softwares de designer dentro da minha vida, mas eu trabalhei a vida, esse software em específico, que eu sou acho que sou um dos maiores especialistas dele no Brasil hoje, eu trabalho com ele desde 2005, sem ter nenhum tipo de interrupção dentro do processo. Sofri muito, tive que ir lá em Portugal atrás de processamento, quando esse software de repente saiu do Brasil e voltou para cá novamente em 2018, onde fui eu quem ajudou a trazer de volta toda a indexação e mostrar que aqui no Brasil a gente conseguia fazer cirurgia via bons laboratórios, todo um desenvolvimento para que a gente conseguisse ter centros de planejamento e imprimir guias que funcionassem. Foi só com esse aval que a gente mostrou que aqui a gente conseguia produzir guia, foi que a Nobel chancelou e trouxe o Nobel Guide, trouxe agora o DTX Studio Implant para o Brasil novamente, tá? E eu tive a felicidade de fazer esse processo para a Nobel. Vamos lá, pessoal? Isso aqui é um caso de uma colega unitário, simples, básico, que é onde você tem que começar. É assim, é desse jeito que se começa em cirurgia virtual guiada, tá? Onde a gente fez um escaneamento, produziu modelos e fizemos uma tomografia desse paciente. Então tá aqui, ó, escaneamento intraoral, tá? Aqui a confecção do modelo, porque uma das coisas que eu sempre imprimo é um modelo aqui na minha clínica para conferir o que? O meu guia. A primeira conferência de um guia bem impresso é se você tiver um modelo para você poder estar conferindo. Então sempre tem os modelos iniciais impressos, tá? E a partir desse modelo, eu fui lá, fiz uma tomografia. E dentro do software, eu fiz um matching da tomo com os escaneamentos intraorais. E aí, dentro do próprio software, eu fiz um designer de uma coroa. Aqui não é o designer que eu vou levar lá para o software de designer, não. O designer dessa coroa aqui é só para mim ter um posicionamento espacial do meu implante, tá certo? E olha aqui meu implante planejadinho. Ali vocês vão estar vendo o osso, tá? O cinza é o osso, o azul é o implante, o mais branquinho aqui no meio é o componente digital que eu selecionei. Em cima, o roxinho é o que? A minha anilha. Você quer falar alguma coisa comigo? Tira a câmera.
Me perdoa. Sorry aí, pessoal. Tirei a câmera lá da live. Perdão, viu? É que eu precisava ver a imagem, eu acabei tirando a câmera. É o que eu tô falando, né? Tô aprendendo também. Todo dia eu aprendo alguma coisa nova em tecnologia. Me desculpa se eu assustei vocês aí. Eu não fugi não, viu? Tô aqui. E lá vocês estão vendo aí que eu posicionei meu osso, meu perfil de emergência, tá? Através da quantidade de gengiva que eu tenho, que tá ali em vermelhinho, representado em vermelhinho. E posicionei aquele, tá vendo? Aquele anelzinho roxo ali em cima. Aquilo ali é que a gente chama de anilha. E é essa anilha que vai dirigir todo o processo dentro da cirurgia virtual guiada. Tá? Vamos lá ver? Vamos voltar aqui. Opa, retroceder. Tá vendo aqui o STL do guia pronto? Esse STL já, estão vendo aqui, ó, a anilha e a distância da base da anilha até o meu implante a gente chama de offset, tá? E através disso a gente vai lá. Isso aqui foi a primeira impressora que realmente funcionou dentro do nosso laboratório. Na época a gente trouxe essa impressora lá da Alemanha e foi uma Formlabs 2. Foi só a partir dessa impressora aqui em 2017 que a gente conseguiu construir os nossos primeiros modelos, que realmente a gente pode chamar que foram fiéis para produções de prótese em odontologia digital, tá bom? Em implantodontia digital. E olha aqui, ó, eu tenho aqui o meu guia prototipo, o STL do meu guia. E aqui o meu guia já prototipado e com a anilha já indexada, tá bom? Outro processo para você saber se o guia funciona direito é quando a anilha encaixa direitinho dentro dessa prototipagem. E aqui a dupla verificação. Estou verificando no modelo e já verifiquei no encaixe da anilha, tá bom? E o que eu preciso para essa cirurgia daqui para frente? Eu preciso de um scan intraoral, tá aí, um scan intraoral e de um guia. É tudo isso que eu preciso para a gente começar todo um processo digital para essa cirurgia. E essa cirurgia, gente, é muito legal, eu gosto muito de mostrá-la, todo canto que eu vou fico falando dela, né? Uma coisa muito emocionante. A gente já não falava de cirurgia guiada no Brasil, chegou um doido lá falando. Chegou um doido falando que conseguia fazer isso de uma maneira muito rápida e entregar um dente muito rápido para o paciente em carga imediata. Tinha outro doido lá falando. E a gente montou, a Nobel fez um evento aqui muito grande na época, me colocou numa sala lá, vendeu isso aí para algumas pessoas que tinham esse interesse e juntou. Dentro dessa sala tinha uma galera que assistia mais de perto e tinha um outro cenário enorme lá com um telão onde o povo foi assistindo. E o que eu fiz? Eu fui lá, dei a minha aula, marquei um horário, saí de lá e fui para um laboratório de prótese que tem um centro cirúrgico, que na época que a gente utilizou lá foi o laboratório do meu amigo Elias, do Aeroprótese. Ele disponibilizou um centro cirúrgico. E o que o pessoal da organização do congresso fez? Botou essa van do lado de fora do laboratório e colocou uma outra van lá no congresso. E eu fiz essa cirurgia aqui ao vivo, tá certo? Você sabe qual é o grande problema da gente fazer as coisas ao vivo? Primeiro é que você tem que ter muita calma e domínio da técnica. É isso aí. A gente é muito cara de pau, a gente conseguiu levar de letra. A segunda coisa, que é a pior, que tem 500, 600 negros, isso aí foi transmitido para um monte de canto, né? Torcendo para você não conseguir fazer, gente. Essa que é a verdade. A gente fica com aquela torcida. A pessoa que quer ver o resultado e a pessoa que quer ver se isso realmente funciona e fala, será que isso dá certo? Então tem muita gente torcendo contra. Então isso é que nem jogo do Palmeiras e Corinthians, né? A gente vai ficar lá, gente torcendo a favor, gente torcendo contra, e se a gente não tiver a calma e todo o processo com aquele monte de equipamento colocado na cara da gente, puta monte de iluminação, todo um arsenal, todo um circo que foi montado por esse pessoal da imagem para a gente estar podendo realizar. E aqui, ó, é a cirurgia propriamente dita, onde a gente fez um fluxo digital, onde eu utilizei aqui os implantes nobres, os componentes foram da FF Dental e os implantes foram guiados através do sistema de cirurgia virtual guiada da Nobel Biocare, que eu uso até hoje, que é o Replace Select. É um dos implantes que eu já fui o maior consumidor de Replace Select do Brasil, também diga-se de passagem. Colocando aí, ó, instalando o implante, tá lá, ó, bonitinho. Todo guia todo kit tem um processo de trazer a perfuração para o centro. A gente sempre perfura do centro da anilha para a periferia. Então a gente tem em alguns casos, no caso desse kit específico, a gente tem adaptadores que vão deixando essa anilha perfurar o osso do centro para a periferia, tá bom? Então, ó, essa primeira broca que eu passei foi a broca 2. Por que eu passo ela antes de passar o punch? Para me sentir qual é a qualidade do osso. Todo mundo só sabe que a gente só sabe de verdade como é que vai caminhar a cirurgia quando a gente sabe da qualidade. Após isso, a gente passa o que a gente chama de punch gengival. A gente remove esse punch gengival, né?
coloca de volta essa anilha aí de volta e a gente vai criar o que a gente chama de cirurgia flapless ou transepitelial, tá bom? E a partir do momento existe toda uma sequência de indexação de anilhas para a broca, sempre levando a perfuração do centro para a periferia, tá? E nesse kit em específico a irrigação também existe por dentro da broca, só que aí eu não estava usando, tá bom? Então a gente só usou a irrigação do próprio kit. E a gente está passando a última broca. Esse implante foi um implante de 4.3 por 13. Vocês viram que eu fui para matar, né? O paciente tinha um fêmur na boca. Eu não dei bobeira, eu já achei um paciente que tinha osso para dar. Eu conseguiria colocar esse implante mesmo sem a guia. Então essa é a quantidade de osso que eu tinha aí. Não tinha como errar. E a profundidade enorme também do nervo maldito lá do nervo alveolar. Então, através disso, desse kit, a gente tem um montador que tem exatamente aquela distância que eu te mostrei do offset da Nobel, que no caso aqui é 9 milímetros de distância, tá? E na hora que eu vou entrar com esse montador e vou começar a instalar meu implante, vocês estão vendo que esse montador tem um hexágono, né? E esse hexágono é exatamente o mesmo hexágono do meu implante. Então, como é que eu faço a indexação das peças? É respeitando a vestibular desses hexágonos, tá certo? Aí eu vou conseguir montar todo o meu Lego sem ter problema nenhum, tá? Porque ele já foi todo planejado lá no software, na posição ideal, desde a hora que eu coloquei o meu implante e posicionei dentro do osso virtualmente. Olha lá, deixei para vestibular, vou mostrar ali para vocês que eu deixei, veio do travamento do meu implante para carga, tá? E eu tô mostrando ali que eu deixei essa vestibular indexada aí. Olha aí, pessoal. Bem legal, num fluxo bacana, removendo aí o meu montador. E eu quero que vocês prestem muita atenção nessa imagem, pessoal. Toda vez que eu vejo isso, sabe assim, sobe um negócio, sabe assim, aquele puta trabalho bem feito, né? E aqui, a gente instalando o multi-unit, a gente já tinha um escaneamento pronto, que a gente fez o nosso modelo. O que a gente faz? A gente só vai lá, abre o escaneamento, recorta e capta a imagem do Scambória. É isso que está sendo feito aí nesse momento. Nessa época a gente usava Trios. Hoje eu estou dentro da família Medite e estou namorando muito forte o Prime Scan, tá? Então eu estou assim, né? Namorando, vejo se eu vou ter Medite e Prime Scan no próximo ano. Quero ter as duas marcas de implante. Então, olha aí, captei, recortei, captei. Através, tá vendo esses tirozinhos que você vê o Trios daí? A gente só tinha 2.000 na época para a gente poder fazer a imagem. Isso me deixava muito perturbado. Essa imagem tinha um pouco de sobreposição, mas isso a inteligência artificial na época era até meio precoce, né? A inteligência do software limpava esses processos para a gente. Tá? E olha lá, agora eu peguei a imagem e levei para o CAD. Olha aí, eu quero que vocês entendam aí o CAD. Agora as peças digitais vão começar a se montar. Olha lá, a posição do Scambori, aonde a partir daqueles cliques de verdinho e vermelho falando qual é o análogo, esse análogo o software já indexou embaixo. Ali embaixo vocês estão vendo um análogo digital do componente protético que eu vou usar. Aqui na época a gente usou como é que chama esse componente? Um Universal Base Nobel, é isso que a gente vai estar usando aí, tá bom? A gente estava dentro de um congresso da Nobel, a gente não ia usar um componente da referência. Isso não era nada ético na época, tá bom? Apesar de que a Nobel até hoje não tem um sistema digital completo dentro do seu portfólio. Isso é uma das coisas que eu até hoje não acredito que exista. Vamos indo lá, O que ele está fazendo? Em cima desse componente digital, ele está criando, né, o quê? Olha ali, vocês viram ali a imagem do Universal Base? Tá vendo? Lá embaixo eu tenho um análogo. Nessa interface entre o análogo e a coroa eu tenho o Universal Base. E aí, o que o CAD está fazendo? Né? Ele está desenhando. E vocês estão vendo os encaixes aí do Universal Base dentro da coroa? Isso aí esse espaçamento ele é feito através da biblioteca digital do componente protético. Se eu não tiver exatamente o design do encaixe do componente protético, eu não vou conseguir fazer com que essa coroa se encaixe em cima dele. Então, quando eu vou fresar, eu vou criar exatamente esse design que vocês estão vendo aí. Eu vou acelerar um pouquinho. Olha aqui, vamos ver aí. O dente, o transferente, o Universal Base e o análogo. Tudo indexado através do quê? Do meu análogo digital. E esse análogo digital e essas peças, elas não podem ser de empresas diferentes. Todas essas peças têm que ser sempre do mesmo fabricante, porque senão as medidas e as indexações aqui dentro do software não
vão funcionar. Entenderam por que tem que ser tudo do mesmo fabricante? Tá? Vou andar mais um pouquinho no designer e a gente vai entrar lá no processo, olha aqui, ó, de fresagem. Tá? A partir do momento que eu tenho essa peça pronta, o que eu vou fazer? Eu vou criar no caso, se eu for fresar, eu vou criar aqui um processo, né, a gente chama de estratégia de fresagem. Cada voltinha vermelha que vocês estão vendo aí é onde a broca vai passar e vai desenhar isso em cima de um bloco. Tá vendo? Tem um bloco de 95 mm de diâmetro e eu vou usar um pedacinho dele para construir uma coroa. Tá? E esses cantinhos do lado aí, esse negócio azul a gente chama de sprue, que é o que une, né, segura essa prótese para que a fresa passe por ele. E eu tenho uma estratégia que eu vou fresando de uma broca mais grossa até uma mais fina, onde esse provisório, esse PMMA sai pronto da máquina. Basicamente pronto. A gente só tem que dar uma polida e um ajustezinho nele para que ele se encaixe dentro do modelo e se encaixe na peça, seja cimentado na peça para que a gente leve para a boca do paciente, tá? Olha aqui, aí vocês estão vendo a fresadora já seguindo aquela estratégia e, pessoal, isso tudo estava sendo filmado e mostrado ao vivo, tá bom? Ao vivo, não teve paradinha, café ou não. Eu tinha 1h15 da hora que eu anestesiei o paciente, a entrega da coroa protética. Senão, o que acontecia? Lá o canal de satélite saía, eu ficava falando sozinho sem ninguém ver, tá? E olha aí, ó, terminou de fresar, olha o encaixe disso na peça, tá bom? Não tem modelo aqui, não fiz modelo, tá? Isso é um chairside. Quando a gente faz cirurgia chairside, é desse jeito. A gente fresa a peça e leva para a boca, tá? Se tiver que ajustar, vai ajustar em boca. E olha lá, ó, eu parafusando e fazendo um protocolo a gente fala protocolo, aqui eu estou falando de procedimento, não de prótese. Eu fiz um procedimento de carga imediata do começo ao fim em 1h10. Ainda deu tempo de tirar as dúvidas do povo via satélite. Mais 5 minutos ali. Tá? Isso aqui está gravado, está na íntegra. Se alguém duvidar, eu mando o vídeo inteiro para você ver, sem estar editado, tá bom? Então, foi assim que a gente já fazia procedimentos de carga imediata em 2019 e apenas algumas horas. Agora, com a impressão digital, todo mundo pode fazer isso dentro do consultório. Tá? Não é uma realidade mais de quem tem toda aquela pompa, até todo o acesso que eu tinha que ter nessa época aqui. Agora está acessível a todo mundo. E existe em quem não tem essa afinidade ainda que você vai aprender, você pode usar os centros de planejamento, que tem de monte aí por São Paulo, pelo Brasil todo. Tá perguntando? Ah, tá aqui meu amigo Osvaldo, é verdade. Pessoal, tá me chamando a atenção aqui, quem fez esse vídeo aqui foi meu brother, que é o Osvaldo da Pro Solution. Foi ele que montou todo esse esquema aí, ele que trouxe as vans, ele que montou a transmissão via satélite. Hoje, graças a Deus, a gente não precisa de mais nada disso, né, Osvaldo? A gente faz tudo por stream e via internet. Nessa época aqui a internet era muito fraquinha, né, Osvaldo? Foi bem lembrado, me desculpa de não ter falado, viu, Osvaldo? Valeu mesmo. Parceiraço de 20 anos de captação de imagem. Todas essas cirurgias que vocês veem aqui, eu mostro aqui nos meus casos clínicos, é o Osvaldo que produz para mim. Desculpa, valeu Osvaldo, você me lembrar. É que a gente se empolga aqui, né? São tantos anos que a gente acaba esquecendo dos parceiros. Tá bom? Então olha aqui, ó. Esse foi o resultado 4 meses depois, onde a gente foi trocar por uma prótese definitiva dentro de um fluxo digital, que lá no mapa da implantodontia digital, no dia 21/8, falando novamente, dentro do Zoom, para quem quiser interagir comigo, né? Aqui tem um link, é só você clicar aqui no meu link da BIOS, bonitinho, se inscrever dentro do meu grupo de WhatsApp, você vai ter acesso com aulas como essa, que quando eu terminar aqui, a galera que está dentro do Zoom vai estar discutindo tudo isso comigo, matando essa dúvida sobre o que eu falei aqui, ou sobre qualquer outra coisa que eles já tinham visto aqui nas nossas lives. Tá bom? Então, as lives que vão ser transmitidas às quintas-feiras, tem a quinta-feira que vem e depois tem a outra que vai ser a do dia 21, né? Então, as lives transmitidas de quinta-feira, sempre a gente vai ter todo mundo do grupo do WhatsApp dentro do Zoom para poder discutir comigo e matar todas as suas dúvidas durante todo o processo. Tá bom? Era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu mostrei para vocês o que é um componente digital e como esse componente digital funciona dentro da cirurgia virtual guiada. Mostrei passo a passo. Eu estou dando
todo o projeto para vocês. Eu estou explicando tudo aqui nos mínimos detalhes para que você entenda a necessidade de ter um curso básico para aprender a fazer isso. Entendeu? Não, em odontologia digital, não dá para sentar na janelinha, tá certo? Todo dentista ele é meio professor Pardal, eu também sou professor Pardal, não vou negar isso. Eu sempre procuro estar fazendo os meus métodos, mas em odontologia digital existem algumas regras básicas que se você não souber, nada funciona. Depois que você souber todo o mapa da implantodontia digital, daí para frente vai ser o seu talento, aí você vai surfar e vai navegar e vai montar o seu fluxo digital. Aqui eu não estou empurrando, eu não estou explicando, eu não estou montando nada. Cada um vai seguir sua vida do jeito que trabalha. Não estou falando para você mudar de implante, estou falando para você mudar de empresa, de componente, fazendo nada. Eu estou falando o que eu uso, como eu faço e o que você quiser fazer, a gente te ajuda a realizar aí, tá bom? Tem fluxo digital para tudo quanto é tipo de implante, de empresa de implante, e a gente está aqui para te ajudar. Falou? Vou mostrar meu avatar de novo. O pessoal quer ver o avatar? Ah, pessoal, tem gente pedindo para ver o avatar de novo. Vamos mostrar, tá bom? Então, o pessoal que está comigo aqui no Zoom, assim que eu desligar aqui a live do Insta, a gente vai estar conversando mais um pouco aí sobre algum processo que vocês tenham dúvida. Quem quer ver? Quem pediu? Tem alguma pergunta específica? Não. Bom, pessoal, para quem não viu no começo da live, pediram para mostrar aqui de novo. E eu vou perguntar para ele uma coisa bem legal aqui, presta atenção. Olá, pode fazer sua pergunta. Oi, André. Eu gostaria de saber se eu posso utilizar o meu avatar, que no caso é você, né, como um centro de referenciamento de dúvidas, né? Todo mundo que estiver trabalhando dentro do mapa da implantodontia digital, eles vão poder tomar todas as dúvidas com você? Olá! Sim, você pode utilizar meu avatar como um centro de referenciamento de dúvidas dentro do mapa da implantodontia digital. A ideia era exatamente essa, oferecer um suporte contínuo e acessível para esclarecer questões técnicas, clínicas e sobre o fluxo digital, garantindo que todos que adotam a metodologia tenham acesso a informações precisas e atualizadas. Isso potencializa o aprendizado e a aplicação prática, mantendo a qualidade e a previsibilidade que são a base da implantodontia digital de alta performance. Conte comigo para transformar dúvidas em conhecimento sólido e resultados clínicos superiores. Muito legal. E André, tem um monte de gente te assistindo aqui na live. Você podia dar um tchau e um briefing do mapa para todo mundo? Claro! Olá a todos que estão acompanhando a live, é um prazer enorme estar com vocês. O mapa da implantodontia digital é uma metodologia revolucionária que criei para transformar a odontologia tradicional em um fluxo 100% digital, eliminando as surpresas no centro cirúrgico. Com ele, você planeja a prótese final em ambiente virtual, executa a cirurgia guiada com precisão submilimétrica e entrega resultados previsíveis, seguros e estéticos. É a chave para otimizar seu tempo, reduzir retrabalho e aumentar a rentabilidade do seu consultório. Se você quer elevar sua prática a um novo patamar de alta performance, esse é o caminho. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Obrigado, André. Boa noite. Bom, pessoal, Zé, se eu pirei, cara, você tá maluco. Estou aqui. Eu não posso descrever o que eu tô tendo aqui agora, tá certo? Vou falar isso de público. Muito legal. Parabéns aí toda a tua equipe e a plataforma da Odontologia I.O. Obrigado mesmo por ter me colocado no projeto, Zé. Valeu. Bom, pessoal, mais uma vez terminando a live. Essa aqui foi a 7ª live de uma sequência de 11 lives. Todas elas estão gravadas aqui no Insta, à disposição de todo mundo. A gente editou, deixou ele de uma maneira mais casual, mais fácil de se assistir, para não ser tão longa, porque eu sei que eu falo demais. Elas estão editadas, tá certo? Mas nós já temos quase 7 horas, né, de conteúdo, é isso? Um pouquinho mais de 7 horas de conteúdo grátis para todo mundo maratonar. Eu quero que vocês maratonem, porque eu quero que vocês conheçam o nosso trabalho, que vocês conheçam os meus parceiros, conheçam tudo que eu montei dentro dos meus procedimentos digitais, tá? Para que você também comece a aplicar. E tudo isso você vai estar muito bem resumido, de uma maneira simples, rápido e fácil e muito acessível. Vocês vão ver que os valores que a gente vai vender esse curso é para todo mundo, tá certo? É para todo mundo, que eu quero que isso se espalhe para o maior número de pessoas possíveis, que a gente consiga montar o maior ecossistema de odontologia e implantodontia digital do Brasil, onde lá que a gente... Não precisa ser o maior não, mas precisa ser bacana para que todo mundo colha muita informação, tá? Forte abraço no coração de todo mundo, mais uma vez, dia 21/8,
Tô cansado, gente. Me ajuda a divulgar, por favor. 21/8, às 8 horas da noite, a gente vai estar falando de um protocolo totalmente digital que eu tô mostrando para vocês nessas 11 lives como é que eu cheguei nele, tá bom? Presta atenção aqui no FUAC que tá aqui atrás, que é o topo da tecnologia que a gente desenvolveu aqui agora e à disposição de todo mundo. A odontologia digital, a implantologia digital é o movimento mais democrático da odontologia mundial até hoje. Forte abraço, aguardo todo mundo aqui. Por favor, me ajudem a divulgar. Estou te pedindo aqui, de irmão, de parceiro, de dentista para dentista, de ex-professor para aluno, aos meus professores, tá? Que todo mundo aí que tem uma audiência, por favor, ajudem a divulgar o mapa da implantodontia. Beijo, coração de todo mundo. Tô indo embora. Muito obrigado. Fica com Deus aí. É aqui, né? Que encerra.